A Bíblia menciona duas pessoas que foram levadas para o céu, dois homens servos de Deus, que nunca enfrentaram a morte, pois foram retiradas com vida deste mundo. O primeiro viveu há muito tempo na história da humanidade, enquanto o segundo viveu durante o tempo em que havia reis em Israel. Essas pessoas são conhecidas como Enoque e o profeta Elias. Enoque e Elias pertenciam a épocas diferentes e passaram por situações completamente distintas. Apesar disso, acabaram no mesmo lugar e nas mesmas condições no final. Eles viveram toda a vida sem nunca morrer. Mas como isso foi possível? Como Elias foi levado embora? Qual é o segredo deles? Será que eles descobriram algo que outras pessoas nunca souberam? Como escaparam da sentença que atinge todos no mundo? Havia algo especial neles ou o fato de terem sido levados não vai contra o que a Bíblia ensina? Na verdade, muitas dúvidas cercam esses dois homens. Neste vídeo, você descobrirá o que a Bíblia nos conta sobre como Enoque e Elias foram levados embora. Desde os primórdios, apenas Enoque e Elias escaparam da morte, pois Deus os levou embora em um evento chamado de arrebatamento. Algumas pessoas erroneamente pensam que Moisés também passou por isso, mas na realidade, Moisés morreu como qualquer ser humano, com seu corpo sendo milagrosamente enterrado, como fica claro em Deuteronômio 34:6. A Bíblia também relata sobre indivíduos que foram arrebatados em espírito, como os apóstolos Paulo e João. No entanto, esse tipo de arrebatamento é diferente das experiências de Enoque e Elias. Paulo e João, apesar de suas experiências extraordinárias, continuaram vivendo suas vidas normalmente até morrerem. A trajetória de Enoque difere. O livro de Gênesis menciona brevemente sua história. Enoque era devoto a Deus e sua vida se destacava em meio à maioria de sua geração. Ele viveu antes do dilúvio e, curiosamente, era o pai de Matusalém, o homem que, segundo a Bíblia, viveu mais tempo neste mundo. Matusalém, por sua vez, foi pai de Lameque, que estava na linhagem de Sete, e Enoque se tornou o avô de Noé. Apesar disso, a Bíblia não detalha o processo de como Enoque foi levado vivo para o céu. O livro de Gênesis simplesmente menciona que Enoque andava com Deus e desapareceu, pois o Senhor o tomou consigo. Enoque tinha 365 anos quando isso aconteceu, e há debates entre estudiosos sobre se esse número deve ser interpretado de forma literal ou simbólica. Por outro lado, o arrebatamento de Elias é relatado com mais detalhes na Bíblia. O profeta Elias desempenhou um papel de destaque no século 9 a.C. Ele profetizou em uma época em que Israel estava contaminado pela idolatria. A esposa perversa do rei Acabe, Jezabel, promovia a adoração pagã entre os israelitas, desviando-os do culto ao Deus de Israel. Nesse contexto, Elias enfrentou essa situação como um profeta do Senhor. Em determinado momento de sua vida, ele ficou profundamente perturbado com a falta de respeito pelo nome de Deus em Israel, chegando até a desejar a própria morte. No entanto, Deus tinha um plano surpreendente reservado. O homem que havia suplicado pela morte foi, na verdade, arrebatado vivo ao céu, escapando da morte. Segundo a Bíblia, após atravessar miraculosamente o rio Jordão com Eliseu, Elias foi levado ao céu em um redemoinho, possivelmente acompanhado por uma carruagem de fogo. No entanto, podemos nos perguntar, o que aconteceu a esses dois homens?
A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre o destino daqueles que foram arrebatados, no caso, Enoque e Elias. Tudo o que sabemos é que eles estiveram na presença de Deus. Enoque é citado como um exemplo de fé na lista dos heróis da fé pelo autor de Hebreus, que afirma que Enoque foi arrebatado devido à sua fé. Quanto ao profeta Elias, ele reapareceu na história bíblica no evento significativo da transfiguração de Jesus, onde, juntamente com Moisés, conversou com Jesus sobre a obra de redenção. Surge a pergunta: por que Enoque e Elias foram arrebatados, quando todos os outros estão destinados a morrer? Algumas pessoas acreditam que o arrebatamento deles causa contradições na Bíblia, visto que a morte é uma consequência do pecado e todos estão sujeitos a ela. O apóstolo Paulo explica que a morte é inevitável devido ao pecado, pois Adão representou toda a humanidade, e o escritor de Hebreus também afirma que o homem está destinado a morrer uma única vez. Isso indica que a morte física é um destino comum a todos os seres humanos. Além disso, a morte, resultante do pecado, engloba não apenas o falecimento físico, mas também a morte espiritual e eterna. Alguns argumentam que os arrebatamentos de Enoque e Elias podem ser metáforas ou eufemismos referentes à morte desses justos homens. Jesus próprio abordou esse assunto ao mencionar que ninguém havia ascendido ao céu, exceto o Filho do Homem que veio do céu. Paulo também escreveu sobre como a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. No entanto, quando examinamos esses versículos considerando o contexto em que foram ditos, fica claro que eles não contradizem a verdade bíblica de que Enoque e Elias foram arrebatados. Ao dizer que ninguém havia ascendido ao céu, Jesus não estava negando que Enoque e Elias foram arrebatados. Ele estava se referindo à sua posição singular e única no plano de redenção. Sua posição era incomparável, algo que até os mestres de Israel nunca tinham experimentado. Da mesma forma, quando Paulo mencionou que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, ele estava destacando a natureza pecaminosa e caída do ser humano. Isso não nega a possibilidade de alguém ser arrebatado em vida. Logo após, Paulo explicou que nem todos morreriam, mas muitos seriam transformados quando Cristo retornasse, escapando da natureza caída, sem precisar passar pela morte, por exemplo, quando olhamos para o caso de Enoque. O autor de Hebreus no Novo Testamento interpretou seu desaparecimento como um arrebatamento literal. Ele afirma que Deus o levou e Enoque escapou da morte, nunca mais sendo visto. Então, por que Enoque e Elias foram arrebatados por Deus sem passar pela morte? A resposta está na soberania divina. É crucial entender que eles não foram arrebatados por serem perfeitos ou místicos, ou por possuírem algum conhecimento secreto. Sua ascensão se baseou na vontade de Deus, não em sua própria condição. Essa verdade sobre o arrebatamento de Enoque e Elias não se choca com os ensinamentos de Jesus ou Paulo. Cada caso deve ser interpretado no contexto mais amplo da mensagem bíblica. Certamente, Enoque e Elias eram homens justos e piedosos, mas sua justiça não era mérito próprio, e sim resultava dos méritos de Cristo. Se esses dois indivíduos receberam o favor divino a ponto de serem arrebatados desta terra, foi puramente pela graça de Deus. A Bíblia aborda isso na essencial doutrina da justificação pela fé. Assim, podemos concluir que Enoque e Elias foram arrebatados vivos porque Deus, em sua soberana vontade, escolheu agir dessa maneira em relação a eles. Deus é supremo e age de acordo com seu querer. Além disso, os arrebatamentos de Enoque e Elias servem para apontar para o arrebatamento,
que ocorrerá durante a segunda vinda de Cristo. A Bíblia menciona que os redimidos vivos nesse momento terão seus corpos transformados, escapando assim da morte. Enoque e Elias não serão as únicas exceções à regra, pois uma multidão de salvos passará por essa mesma experiência. Ou seja, o que ocorreu com eles prefigura o destino de todos os que serão arrebatados quando Cristo retornar. É uma reflexão importante. Qual é a sua opinião sobre o arrebatamento de Enoque e Elias conforme a Bíblia? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Gostaria muito de interagir com vocês e saber o que você pensa sobre esse assunto. Muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe grandemente todos vocês.